Ellen White acreditava na Trindade? Durante os seus anos mais produtivos como escritora, Ellen G. White passou a maior parte do tempo em dois locais principais. Cooranbong, na Austrália, de 1891 a 1900. E Elshaven, em Santa Helena, na Califórnia, de 1900 a 1915, onde faleceu. Muitos anos após a sua morte, houve muita especulação e controvérsia entre os adventistas do sétimo dia, sobre se ela acreditava na doutrina da Trindade. Ao analisar os seus escritos, vamos deixar Ellen White falar para que as pessoas possam finalmente ver se ela realmente acreditava na doutrina da Trindade, ou não. Vamos começar fazendo uma pergunta. Ellen White alguma vez identificou Deus como um ser trino? Ao longo dos seus muitos escritos e visões, Ellen White deixou claro a identidade de Deus. Numa carta que escreveu, e que foi publicada na coletânea de volumes, Cartas e Manuscritos, volume 18, lemos o seguinte, sobre a identidade numérica de Deus. Durante minha experiência na obra do Senhor, repetidas vezes fui chamada a confrontar esses sentimentos errôneos. Em todos os casos, recebi uma luz clara e poderosa de que Deus é o Eterno, o único autoexistente. Desde a minha infância, recebi instruções claras de que Deus é uma pessoa. Então, aqui vemos que Ellen White identifica a natureza numérica de Deus, que Ele é o Eterno e único autoexistente, e que Deus é uma pessoa. Em seguida, Ellen White aprofunda essa verdade numa carta que escreveu, que foi novamente incluída na compilação de Cartas e Manuscritos, volume 13. Existem muitas questões em nosso mundo hoje, relacionadas ao Criador não ser um Deus pessoal. Deus é um ser, e o homem foi feito à sua imagem. Então, um Deus pessoal e autoexistente soprou nessa forma o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivo, que respira e é inteligente. Por meio de Jesus Cristo, Deus, não um perfume, não algo intangível, mas um Deus pessoal, criou o homem e o dotou de inteligência e poder. Aqui, ela fala que muitos acreditam que o Criador não seja um Deus pessoal, ou seja, que Deus não é um ser, mas três, como ensina a doutrina da Trindade. Mas ela deixa absolutamente claro que Deus é um ser, e não um Deus composto por três seres coeternos. Ele é um Deus pessoal e autoexistente. E ela faz questão de repetir que Deus Pai é um Deus pessoal. Ellen White alguma vez usou o nome de Deus? Na meditação matinal, A Fé pela Qual Eu Vivo, de Ellen White, encontramos o nome exato desse único ser pessoal. Deus é nosso Pai, que nos ama e de nós cuida, como filhos seus que somos. Ele é também o grande Rei do Universo. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. Mente alguma mortal pode penetrar no secreto em que habita e atua o poderoso. Jeová é o fundamento de toda a sabedoria, de toda a verdade, de todo o conhecimento. Deus é Espírito. É, todavia, um ser pessoal, pois como tal, se tem ele revelado. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho, o resplendor da glória do Pai. Claramente ela diz: Deus é nosso Pai, e Ele é também o grande Rei do Universo. Seu nome é Jeová, e Ele é, todavia, um ser pessoal. Na coleção Spalding and Meighen, ela escreve afirmando que todos os cristãos deveriam saber que Deus tem uma personalidade semelhante à de seu Filho. As novas teorias a respeito de Deus e Cristo, apresentadas em O Templo Vivo, não estão em harmonia com os ensinamentos de Cristo. O Senhor Jesus veio a este mundo para representar o Pai. Ele não representou Deus como uma essência que permeia a natureza, mas como um ser pessoal. Os cristãos devem ter em mente que Deus possui uma personalidade, assim como Cristo. E em Conselhos sobre Educação, Ellen White confirma mais uma vez o nome deste Deus pessoal,
Faça da palavra do Deus vivo o seu livro de ensino. Se isso sempre tivesse sido feito, os estudantes perdidos para a causa de Deus seriam agora missionários. Jeová é o único Deus verdadeiro, e ele deve ser reverenciado e adorado. Basta dizer que, se você é um adventista do sétimo dia, honesto, verá nos testemunhos claros dos escritos de Ellen White, que ela identificava Deus como um único ser pessoal, e não como um Deus composto por três seres coeternos. Numa das suas primeiras visões, Ellen White teve a bênção de visitar o céu e ver o trono de Deus. Vamos ver como ela descreveu e quem ela viu no trono. Em Primeiros Escritos, na página 54, ela descreve o seguinte: Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: Se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Aqui vemos que Ellen White descreveu ter visto um trono no céu, com Deus Pai e seu Filho sentados nesse trono. Duas pessoas compartilhando o trono. A pessoa do Pai não foi mostrado, revelando-nos todo o poder e a majestade do Pai que estava envolto em luz, na qual nenhum homem poderia se aproximar. Como todos vimos, Ellen White foi enfaticamente clara sobre a identidade do único Deus verdadeiro, que é Jeová, um único ser pessoal. Essa verdade também é comunicada pelos próprios 10 mandamentos. Ellen White escreveu muito claramente sobre quem é a pessoa do primeiro mandamento, e sobre a identidade do Senhor teu Deus, no quarto mandamento, referente ao sábado. Em Patriarcas e Profetas, Ellen White escreveu o seguinte: Não terás outros deuses diante de mim. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e culto supremos. Proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciemos, que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a Ele, devido disso fazemos um Deus. Aqui vemos que ela identifica Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, como a pessoa que está sendo identificada como mim, no primeiro mandamento. E no quarto mandamento, ela escreve o seguinte: Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como havendo sido estabelecido na criação. Deve ser lembrado e observado como a memória da obra do Criador. Apontando para Deus, como aquele que fez os céus e a terra, distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. Todos os que guardam o sétimo dia, dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, é o sábado o sinal de submissão a Deus, por parte do homem, enquanto houver alguém na terra para o servir. Portanto, vemos mais uma vez que é Jeová quem é mencionado no mandamento do sábado, e não outro. Atualmente, muitos adventistas da verdade presente acreditam que foi Cristo quem falou e deu a lei a Moisés no Monte Sinai. Isso está correto. No entanto, eles também acreditam erroneamente que, portanto, Cristo também deve ser Jeová, o único Deus verdadeiro. Essa visão é afirmada devido a uma citação de Ellen White que diz o seguinte: Foi Cristo quem proferiu a lei no Sinai. Foi Cristo quem entregou a lei a Moisés, gravando-a em tábuas de pedra. No entanto, ao examinar mais atentamente essa citação específica, encontrada na revista Review and Herald, de 27 de setembro de 1881, também encontramos o seguinte: Era a lei de seu pai, e Cristo disse: Eu e o Pai somos um. Infelizmente, o que muitos adventistas não entendem é que o Pai e o Filho sempre trabalham juntos. Lamentavelmente, essa realidade nem sempre é compreendida por muitos adventistas do sétimo dia hoje, devido às suas visões erradas da doutrina da Trindade. Com relação ao discurso e à entrega da lei no Monte Sinai, Ellen White confirma essa parceria entre pai e filho na seguinte citação: Quando chegaram ao Sinai, ele aproveitou a ocasião para refrescar suas mentes a respeito de suas exigências. Cristo e o Pai, lado a lado no monte,
com solene majestade proclamaram os 10 mandamentos, colocando bem no centro do decálogo o mandamento do sábado. O pai e seu filho sempre trabalharam juntos. Isso é confirmado mais uma vez, em outra parte de seus escritos. Pois o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz. Minha autoridade para a obra que realizo, disse ele, é o fato de eu ser filho de Deus, um com ele em natureza, vontade e propósito. Coopero com ele em sua obra. Meu pai me ama e me comunica todos os seus conselhos. Nada é planejado pelo Pai Celestial, que não seja plenamente revelado ao Filho. Ellen White também não considerava Cristo como Deus? É preciso deixar absolutamente claro que Ellen White considerava e honrava Cristo como Deus, mas não da mesma forma que os adventistas do sétimo dia modernos consideram Cristo hoje. Como claramente observado em seus escritos e visões inspirados anteriores, era Jeová, ou Deus Pai, quem realmente é o único Deus verdadeiro, um ser pessoal distinto. Ellen White compreendeu, a partir dos claros testemunhos das Escrituras, que Cristo era Deus por natureza e não Deus por personalidade. Porque Cristo foi gerado ou tomado da mesma substância que seu Pai, em algum momento do tempo chamado eternidade. Este é um fato bíblico, que não pode ser negado. De fato, o próprio Cristo declarou publicamente o seguinte, a respeito de suas origens. Começando em João, capítulo 8, versículo 42, Cristo afirmou o seguinte. Jesus disse-lhes, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí, e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, em João 16, versículo 27, Cristo declara o seguinte. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que eu saí de Deus. E finalmente, em João 3, 16-17, Cristo declara o seguinte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Infelizmente, os adventistas do sétimo dia têm dificuldade em acreditar nisso, porque suas mentes foram tão obscurecidas pela doutrina da Trindade, que isso chegou a obscurecer as declarações mais claras feitas pelo próprio Cristo a respeito de suas origens. Ellen White compreendeu claramente a posição de Cristo, em relação ao seu Pai, a partir das seguintes citações do Espírito de Profecia. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é verdadeiramente Deus no infinito, mas não em personalidade. Cristo não buscou ser considerado grande, e ainda assim ele era a majestade do céu, igual em dignidade e glória, ao Deus infinito. Ele, Cristo, não era o Pai, mas nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. O Pai eterno, o imutável, entregou o seu único Filho, arrancado do seu seio, aquele que foi feito à imagem expressa da sua pessoa, e enviou à terra para revelar o quanto amava a humanidade. Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi dada uma posição exaltada. Ele foi feito igual ao Pai. Assim, por meio de seus próprios escritos publicados, Ellen White compreendeu plenamente que Cristo também poderia ser chamado de Deus, embora fosse o Filho de Deus, apenas de duas maneiras. Primeiro, por natureza, porque foi gerado pelo Pai, e segundo, por herança, porque recebeu autoridade igual à do Pai, portanto, recebeu o nome, Deus, de seu Pai. Ela extraiu toda essa sabedoria, sendo guiada pelo Espírito Santo. E ao estudar cuidadosamente o capítulo 1 de Hebreus, ela sempre teve o cuidado de fazer uma distinção entre o Pai e o Filho. Ela frequentemente chamava o Pai de único Deus verdadeiro, por ser a fonte original de tudo, inclusive de Cristo. Em uma de suas cartas publicadas, ela declarou o seguinte. Você deseja ouvir o que a irmã White acredita. O nosso Pai Celestial é o Deus do Universo, e Cristo é o Filho Divino, aquele que é igual ao Pai. Apesar das revelações muito claras, nas Sagradas Escrituras, e no Espírito de Profecia, sobre a personalidade de Deus e do seu Filho, a maioria dos adventistas do sétimo dia estão claramente violando o primeiro mandamento de Deus, ao acreditar na doutrina da Trindade. O pecado é a transgressão dessa lei, e qualquer desvio dela terá consequências eternas.
Exortamos todos os adventistas do sétimo dia a investigarem essa doutrina da Trindade, com muito cuidado e oração, para ver se ela realmente está de acordo com o primeiro mandamento de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Muitos não percebem que esta doutrina nega que Jesus seja o Filho de Deus. E isso é letal para a nossa salvação. Ellen White e a influência do Espírito Santo. Ao estudar a Bíblia, percebemos que o Espírito Santo possui dois aspectos. O primeiro é a influência divina do Espírito Santo, que provém do Pai e do Filho. O segundo é a pessoa do Espírito Santo. Mas como Ellen White transmitiu esses dois fatos bíblicos em seus escritos? Primeiramente, vejamos alguns de seus escritos inspirados em relação ao primeiro aspecto do Espírito Santo. A influência divina derramada sobre os crentes. Começamos examinando primeiros escritos, páginas 54 e 55, onde ela declara o seguinte. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono, ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu Pai, e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do Pai para o Filho, e do Filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante, que vinha do Pai, para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo, perante o trono. Os que se levantaram com Jesus, enviavam sua fé a ele no Santíssimo, e oravam. Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles, o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, alegria e paz. Observe atentamente, que Ellen White diz, que uma luz ia do Pai para o Filho, e que essa luz, que é uma luz excessivamente brilhante, vinha do Pai para o Filho. E do Filho, esta luz, se irradiava sobre o grupo que estava perante o trono. Este grupo que estava curvado perante o trono, profundamente interessado, ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Este grupo oravam. Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então, Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro, havia luz, poder e muito amor, alegria e paz. Esta luz que vinha do Pai para o Filho, era o Espírito Santo, que foi assoprado por Cristo. E vinha do Pai. Ou seja, se originou do Pai. Agora observe que Ellen White vai dizer, que os anjos ministram o Espírito em nossas vidas, esse Espírito, que é o poder, o amor, a alegria e a paz que Jesus assopra sobre seu povo. Veja este texto. A Bíblia nos mostra Deus, em seu alto e santo lugar, não em um estado de inatividade, não em silêncio e solidão, mas circundado por miríades de miríades, e milhares de seres santos, todos esperando por fazer a sua vontade. Por meio desses mensageiros, ele está em ativa comunicação, com todas as partes de seus domínios. Pelo seu Espírito, ele está presente em todo lugar. Através da ação do seu Espírito, e dos seus anjos, ele ministra aos filhos dos homens. Aqui vemos que Ellen White ensina, que essa influência divina, o Espírito Santo, tem origem em Deus, que é Jeová. O Espírito é o seu agente santo, invisível e divino, pelo qual Deus se revela em todos os lugares. E que os anjos também ministra esse Espírito em nossas vidas. Na próxima citação, Ellen White revela quem mais recebeu o poder ou influência divina do Pai, o Espírito Santo sem medida. Na revista Review and Herald, ela declara que este Espírito foi então dado ao seu Filho. O Pai deu o seu Espírito sem medida ao seu Filho, e nós também podemos participar da sua plenitude. Jesus diz: Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Assim, nesta citação, vemos que Ellen White nos ensina que o Espírito Divino do Pai foi dado sem medida ao seu amado Filho. E na próxima citação inspirada, vemos que este Espírito é então transmitido de Cristo aos seus crentes. Jesus está procurando incutir neles a ideia de que, ao dar o seu Espírito Santo, ele está dando a ele a glória que o Pai lhe deu, para que ele e o seu povo sejam um em Deus. Esta citação inspiradora de Ellen White em Sinais dos Tempos mostra claramente que a influência ou o poder divino vem de seu Filho para o seu povo.
Essa verdade é novamente ilustrada com clareza na próxima citação, que está em Sinais dos Tempos, de 1892. Jesus está à espera, para soprar sobre todos os seus discípulos, e dar-lhes a inspiração do seu Espírito Santificador, e transferir a influência vital de si mesmo, para o seu povo. E então, na revista Review and Herald, ensina o seguinte. Cristo declarou que, após a sua ascensão, enviaria a sua igreja, como seu presente coroador, o Consolador, que tomaria o seu lugar. Este Consolador é o Espírito Santo, a alma da sua vida, a eficácia da sua igreja, a luz e a vida do mundo. Com o seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder que tira o pecado. Ellen White e a pessoa do Espírito Santo. Já analisamos o primeiro aspecto do Espírito Santo, que Ellen White demonstrou claramente ser uma influência divina, o poder santo que se originou no Pai, e do Pai passou para o Filho e do Filho foi transmitido a nós. Vamos agora examinar o segundo aspecto do Espírito Santo, que a Bíblia e a profecia espiritual ensinam claramente. A pessoa do Espírito Santo. Infelizmente, a maioria dos adventistas do sétimo dia hoje não tem ideia de quem realmente é a pessoa do Espírito Santo. E quando a verdade é revelada, muitos a rejeitam, porque foram doutrinados com a ideia católica de que o Espírito Santo é um terceiro Deus, chamado Deus Espírito Santo. Vamos agora examinar atentamente as palavras da mensageira do Senhor e descobrir a verdade sobre esta questão. Vamos começar considerando as seguintes citações. Quando as provações obscurecerem a alma, lembre-se das palavras de Cristo, lembre-se de que Ele é uma presença invisível, na pessoa do Espírito Santo. Queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Exaltem Cristo em seu poder na pessoa do Espírito Santo. Ele está esperando que eles abram a porta e o admitam. Quando o povo de Deus assumir a posição de que é o templo do Espírito Santo, com o próprio Cristo morando nele, revelará tão claramente o Espírito, as palavras e as ações, que haverá uma distinção inconfundível entre eles e os seguidores de Satanás. Impedido pela humanidade, Cristo não podia estar pessoalmente em todos os lugares. Portanto, foi para o bem deles, os discípulos, que ele os deixasse, fosse para o Pai, e enviasse o Espírito Santo, para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se apresentaria como presente em todos os lugares, por meio do seu Espírito Santo, como onipresente. Assim, ao longo de seus escritos publicados, Ellen White deixou muito claro que Cristo era a pessoa do Espírito Santo e não outro ser. Mas, Ellen White não mencionou uma terceira pessoa que está na divindade? Há uma citação, que tem deixado muitos adventistas do sétimo dia perplexos. É a citação que Ellen White fala sobre uma terceira pessoa. O que ela realmente quis dizer? E como Cristo pode ser a pessoa do Espírito Santo, se ela falou sobre uma terceira pessoa? Vamos investigar e examinar seus escritos mais uma vez, com muita atenção, e permitir que Ellen White nos diga o que ela realmente quer dizer. Começando em O Desejado de Todas as Nações, página 671. Aqui vemos a citação sobre a terceira pessoa. O pecado poderia ser resistido e vencido, apenas através da poderosa ação da terceira pessoa da divindade. À primeira vista, pode parecer que Ellen White está se referindo a um terceiro Deus, individual, a quem muitos cristãos hoje se referem como Deus Espírito Santo. No entanto, quando deixamos o espírito de profecia explicar o espírito de profecia, tudo fica muito mais claro. Vejamos a prova disso. Vamos começar comparando esta citação com outra citação do instrutor da juventude. Não há poder em você, exceto em Cristo, mas é teu privilégio ter Cristo habitando no teu coração pela fé, e ele pode vencer o pecado em você, quando cooperas com os seus esforços. Comparando essas duas citações, com muita atenção, veremos quem Ellen White identificou como a terceira pessoa da divindade. No Desejado de Todas as Nações, ela diz que a única pessoa que pode nos ajudar a resistir e vencer o pecado é a terceira pessoa. E no Instrutor da Juventude, ela afirma que o pecado só pode ser vencido se houver um poder em nós. E quem é esse poder? É Cristo.
Portanto, se não há outro poder em nós, além de Cristo, que possa nos ajudar a vencer o pecado, isso significa que essa terceira pessoa não é outra, senão Cristo. Isso significa que é Cristo, a terceira pessoa da divindade, que vem de uma forma diferente, para nos ajudar a vencer o pecado. Ao analisarmos essas duas citações, com cuidado, podemos ver que Ellen White identificou Cristo como essa terceira pessoa, e não como outro indivíduo. Para ampliar ainda mais essa verdade, vejamos outras declarações, onde Ellen White diz que a terceira pessoa, o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Nessas duas citações, ela nos diz o seguinte: o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é enviado a todos os homens para dar-lhes suficiência, para que, por meio de sua graça, sejamos completos nele. Em seguida, na segunda citação, no mesmo livro, na página 179, ela diz: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, verso 16 e 17. Isto refere-se à onipresença do Espírito de Cristo, chamado o Consolador. Na primeira citação, ela diz claramente que o Espírito Santo é Cristo, que nos dá suficiência, ou poder para que sejamos completos nele. Na segunda citação, ela diz que o Consolador, o Espírito Santo, que Jesus citou em João 14, refere-se à onipresença do Espírito de Cristo. Essas duas citações de Ellen White mostram claramente que a terceira pessoa é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, sua onipresença. Portanto, a terceira pessoa da divindade não é outra senão Cristo. Quando Ellen White mencionava a terceira pessoa, ela reconhecia completamente que estava se referindo a Cristo, mas de uma forma diferente. Ela compreendeu completamente, a partir da Bíblia, que Cristo tinha duas naturezas, uma divina e outra humana. E é de sua natureza divina, que provém seu Espírito. É esse Espírito que pode funcionar independentemente de si mesmo, e que faz de seu Espírito a terceira pessoa. Seu Espírito, derivado de sua natureza divina, é como outra pessoa. Isso é confirmado por Ellen White, nas seguintes citações, começando em O Desejado de Todas as Nações. Observe com atenção as partes grifadas. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na terra. Ele é ausente de nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que ele nos deu ao partir. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Conquanto ele delegue seu poder a ministros inferiores, sua vitalizante presença permanece ainda em sua Igreja. Não há nada mais que possa nos salvar. Cristo vem em sua natureza divina, e aqui toda alma será iluminada de acordo com o que você estuda, de acordo com o que você alimenta a mente. Que Cristo se manifestasse a eles, mas ficasse invisível para o mundo, era um mistério para os discípulos. Eles não conseguiam compreender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Pensavam na manifestação externa e visível. Eles não conseguiam aceitar o fato de que podiam ter a presença de Cristo consigo, e ainda assim ele ser invisível para o mundo. Não compreendiam o significado de uma manifestação espiritual. Infelizmente, muitos dos que se dizem discípulos de Cristo hoje, também não conseguem entender e reconhecer a manifestação espiritual de Cristo. Como todos sabemos, Ellen White teve muitas experiências maravilhosas e encontros especiais com Nosso Senhor e seus anjos. Ela foi verdadeiramente abençoada pelo que vivenciou. Um desses encontros especiais aconteceu enquanto ela morava na Austrália. Ela documentou exatamente o que experimentou ao ser visitada pelo Espírito Santo. Por favor, ouçam com muita atenção o que ela disse sobre quem realmente era a pessoa do Espírito Santo. Na sexta-feira, 20 de março, levantei-me cedo, por volta das 3h30 da manhã. Enquanto escrevia sobre o capítulo 15 de João, de repente uma paz maravilhosa me envolveu. Todo o quarto parecia estar cheio da atmosfera do céu. Uma presença santa e sagrada parecia estar no meu quarto. Larguei a caneta e fiquei à espera, para ver o que o Espírito me diria. Não vi ninguém. Não ouvi nenhuma voz audível, mas um observador celestial parecia estar bem ao meu lado.
Senti que estava na presença de Jesus. A doce paz e luz que pareciam estar no meu quarto são impossíveis de explicar ou descrever. Uma atmosfera sagrada e santa envolvia-me, e questões de intenso interesse e importância foram apresentadas à minha mente e compreensão. Um plano de ação foi traçado diante de mim, como se a presença invisível estivesse falando comigo. Assim, a partir dessa notável citação de Ellen White, vemos que ela relatou claramente sua experiência com o Espírito Santo, que era Cristo. Uma verdade que você precisa entender. As Escrituras ensinam que Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana. Você pode ler isto em Filipenses 2, 5-8 e João 1, 1 e 14. É a natureza divina de Cristo, que é a terceira pessoa da divindade. Esta natureza divina de Cristo desempenha a função do Espírito Santo. Esta natureza pode fazer tudo o que quiser, porque é uma natureza semelhante à de Deus. Ellen White rejeitou a Trindade? Um encontro durante uma viagem de trem, em 30 de maio de 1871, nos revela o que Ellen e seu marido, Tiago White, realmente acreditavam a respeito da doutrina da Trindade. O pastor Tiago White documentou como se sentiu, após a conversa que teve com um missionário cristão, sobre a Trindade. Esse missionário estava sentado no mesmo vagão principal, que estava Ellen White e seu marido Tiago White. Este relato foi documentado na Review and Herald, do dia 6 de junho de 1871. Por favor, ouçam com muita atenção o que Tiago White disse sobre o encontro que teve com o missionário a respeito da Trindade. Saímos em companhia da senhora White e do irmão e da irmã Abby. Apanhamos o trem em Battle Creek, às 13h25. Aqui, no trem, conhecemos um homem de notáveis poderes físicos e mentais, que acabava de retornar de seu campo missionário na China. Este missionário parecia muito mais aberto em seus sentimentos do que todos os outros cristãos. Mas depois de nos catequizar sobre a Trindade e descobrir que não estávamos de acordo quanto ao assunto do seu Deus triuno, ele começou a denunciar veementemente o unitarismo, que tira a divindade de Cristo e o deixa apenas como um homem. Aqui, no que diz respeito às nossas opiniões, ele estava combatendo em vão. Nós não negamos a divindade de Cristo. Nós deleitamos em dar todo o crédito a todas aquelas firmes expressões da Escritura que exaltam o Filho de Deus. Acreditamos que ele seja a pessoa divina, referida por Jeová nas palavras: façamos o homem. Ele estava com o Pai antes que o mundo existisse. Ele veio de Deus e diz: vou para aquele que me enviou. O apóstolo fala de Cristo, como ele é agora, o nosso mediador, capaz de compreender nossa natureza. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não temos tanta simpatia pelos unitaristas, que negam a divindade de Cristo, como pelos trinitarianos, que falam de forma tão confusa sobre o Deus 3 em 1. Como podemos ver, Tiago White documentou que ele e sua esposa, Ellen White, e seu irmão e irmã na fé, Abby, partiram da estação de trem de Battle Creek para uma viagem. E ele fala sobre o encontro que ele e Ellen White teve com um missionário no trem, que vinha da China, que tentou convencê-lo, juntamente com Ellen White e o casal de irmãos, que estavam com eles, a respeito da Trindade ou do Deus Trino. É óbvio, pelo contexto deste relato, que Tiago White explicou sua posição a respeito da Trindade e a divindade de Cristo, e a deixou clara diante dele. Ele deixou claro para o missionário que o fato deles não acreditarem na doutrina da Trindade, eles não negavam a divindade de Cristo. Que eles acreditavam em todas aquelas firmes expressões da Escritura, que exaltam a Jesus como o Filho de Deus. Ele diz também: não temos tanta simpatia pelos trinitarianos que falam de forma tão confusa sobre o Deus 3 em 1. Não sabemos quanto tempo durou a conversa entre Tiago White e o missionário sobre a Trindade, mas uma coisa é certa. A esposa de Tiago White, Ellen White, estava ao seu lado durante essa conversa, e testemunhou e ouviu tudo. E em nenhum momento, lemos sobre Ellen White tentando corrigir o marido, durante ou depois dessa viagem. A partir deste relato, fica claro que Ellen White rejeitou a doutrina da Trindade. Essa conversa que Ellen White ouviu, entre seu marido, Tiago White, e um missionário, sobre a Trindade,
na viagem de trem de 30 de maio, de 1871, sem dúvida ficou gravada em sua mente. Mais tarde, em 1888, falando sobre o trabalho que os missionários do mundo inteiro tinham que fazer, Ellen White escreveu o seguinte: Sinto meu espírito se agitar dentro de mim. Sinto, no fundo do meu ser, que a verdade precisa ser levada a outros países e nações, a todas as classes sociais. Que os missionários da cruz proclamem que há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus infinito. Isso precisa ser proclamado em todas as igrejas da nossa terra. Os cristãos precisam saber disso, e não colocar o homem no lugar de Deus, para que não sejam mais adoradores de ídolos, mas do Deus vivo. E a isso dizemos: Amém.